Fala, povo! E aí? Gravando por aqui. Vou até ligar logo a luz aqui. Fica legal, fica bacana. Show de bola. Isso. Aí. Fala, povo! Olá! Boas noites, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Prazer enorme, inenarrável estar mais aqui na nossa live do Play toda terça-feira, às 21 horas, a gente já sabe. Prazer enorme ter vocês por aqui, tá bom? Vão entrando aí, a água do café já está no fogo, tá bom? Vai entrando, sentando, ficando à vontade. Grande abraço aí para vocês. Hoje a gente tem duas coisas muito interessantes para fazer. Muitas coisas bacanas. Deixa eu ver. Comi a pamonha. Comi. Não era pamonha não, tá? É abará. Abará. Delicioso, ó. Qualidade, viu? Então, hoje a gente tem duas coisas muito legais para fazer aqui. Primeiro, óbvio, né? Nossa live do Play sobre trauma de tórax na emergência, no APH. Um assunto muito rico, um assunto muito interessante, que, assim, nos instiga demais, porque é muita coisa, é muito interessante, é muito aprofundado. Deixa eu botar o celular para carregar aqui, para ele não descarregar. Aí. Mas tem outra coisa também. Um abraço para a galera de Gravatá. Como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, e a outra coisa é uma surpresa legal. Uma surpresa muito massa, que a gente preparou com todo carinho para vocês, tá bom? E que a gente vai discutindo aí ao longo da noite, ao longo da discussão da gente, para a gente chegar nessa surpresa muito boa e muito interessante que a gente tem para vocês, tá bom? Então, mandar um beijo aí para a galera que já está aqui, a galera da Paraíba já está aí, não é? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Os playzeiros aí de plantão, todo terça-feira tá aqui seguro. Galera de Catu, grande beijo. A galera daqui de pertinho, é pertinho. O Catu é aqui do lado, pertinho, de Alagoinhas, pertinho daqui. Deixa eu ver. Ilha de Taparica, opa! Olha a ilha. Ilha de Taparica, trabalhei um bocado no SAMU da ilha. Bom, povo, sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu ver aqui mais quem. Natal, Acari, Rio Grande do Norte, opa, galera de Natal, muito massa, Divinópolis, Minas Gerais, Campos Sales, Ceará, porra, que massa, velho, e a galera do Brasil inteiro, Distrito Federal, ó, a professora tá por aqui, a sua live hoje com o professor Rômulo foi sensacional, gente, fera demais. O IG profissional dela, deixa eu falar o IG profissional, ensino.enfermagem. Essa mulher é crânio, é um gênio, para Lorena. Dá uma seguida lá que é sensacional. A galera também do Rio de Janeiro tá por aqui, de Petrolina, Fortaleza, adoro Fortaleza, sou apaixonado por Fortaleza. Galera de BSB, já falei, Recife também. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Play, tá certo? Para hoje a gente discutir dois assuntos muito interessantes. Primeiro eu vou explicar minha roupa, né? Hoje aqui na Bahia, não sei se vocês sabem, mas aqui na Bahia hoje é feriado de São João. Então, como é a festa que eu mais sou apaixonado na vida, é a festa que eu mais amo,
Eu vim hoje quase quadriculado, né, com uma blusa muito bonita, por sinal, minha blusa muito alinhada, mas eu vim em homenagem ao nosso São João, o São João que a gente perdeu esse ano, infelizmente, mas é por uma boa causa, tá certo? É por uma boa causa. A gente vai ficar sem o São João esse ano, mas sem forró a gente não fica, viu? Fica cada um dentro de sua casa, curtindo um forrozinho e vai dar tudo certo, tá bom? Logo, logo a gente passa. Ano que vem a gente tem São João top também, para vocês aí da Paraíba que faz São João top, para a galera de Caruaru, para a galera do Pernambuco, onde tiver São João, onde tiver festa junina, ano que vem a gente volta para quebrar, tá bom? Mas esse ano não, esse ano cada um dentro de casa. Hoje, especialmente, né, para ter uma sequência lógica da coisa, hoje a gente discute um pouco sobre trauma de tórax na emergência, no pré-hospitalar. O que é que a gente faz, como a gente identifica, o que é que a gente não faz. A galera de Maracás já está por aqui, Arley, já estou vendo o Arley aqui. Esse ano não, esse ano não vai rolar, não vai rolar. Então, assim, o que é que a gente faz para a gente identificar um trauma de tórax? Pronto. Antes de mais nada, é a gente entender que é uma lesão que se dá no tórax. Então, não é uma lesão abdominal, não é uma lesão pélvica, não é uma lesão nos membros, é uma lesão no tórax. Pronto. O trauma torácico, ele pode ser dividido basicamente, assim, grosseiramente, já de entre aberto e fechado. Alguma dificuldade de entender um trauma fechado, um trauma penetrante? Não, né? Um trauma fechado é um trauma que não tem penetração. Um trauma penetrante é o trauma onde tem uma lesão que abra. E aí, assim, não, trauma fechado, trauma aberto é facada e tiro. Não. Quando a gente está falando de trauma, por exemplo, automobilístico, existe todo tipo de trauma penetrante. Todo tipo. Aí pode ser por uma viga, pode ser por uma estaca, pode ser por um arame farpado. Então, assim, pode ser por muita coisa. E aí use a criatividade de vocês para imaginarem lesões traumáticas penetrantes do tórax, tá bom? Mas, inevitavelmente, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que sofrem trauma torácico que precisarão de um tratamento definitivo, que é a cirurgia. Entre 15% a 20% das pessoas que sofrem um trauma torácico, 15% a 20% precisam de uma abordagem de cirurgia como um tratamento definitivo. O que é que vai te indicar um trauma de tórax no pré-hospitalar? A cinemática. A cinemática vai te dizer, antes de você abordar a vítima, obviamente, que depois que você aborda a vítima, você vai avaliar clinicamente essa vítima. Mas, antes disso, o que te diz se essa vítima tem um potencial trauma de tórax é a cinemática. A cinemática do trauma te diz demais sobre isso. Porque quando você vê uma deformidade no volante, quando você vê uma vítima que foi projetada, ejetada no veículo, então, assim, isso tudo te indica que esse paciente pode ter tido um trauma de tórax. Beleza? Então, a cinemática é extremamente importante de ser avaliada. Não muda a avaliação inicial por conta de uma vítima que você já acha que ele tem um trauma de tórax. Não muda a avaliação inicial, aquele XABCDE da abordagem inicial não muda. Então você vai seguir o X, hemorragia sanguinante grave, o A de abertura de via aérea, né, de manter pérvia a via aérea, o B de boa ventilação. Pô, é aí. Então, a principal hora de você encontrar um trauma torácico é na avaliação do B. Mas para a gente entender que tipo de trauma pode acontecer lá, a gente precisa lembrar do que é que o trauma, do que é que o tórax faz para a gente. Quais são os processos fisiológicos que o tórax traz para a gente? Primeiro, oxigenação, não é? Óbvio, porque quem é que comporta o tórax? Né? Os pulmões estão lá dentro do tórax. Então, onde é que ocorre a hematose? Lá no pulmão. Se o pulmão está sendo protegido pelo tórax, então é um processo fisiológico do tórax a oxigenação, beleza. Outra coisa, a ventilação, ou seja, o processo mecânico da coisa, ou seja, que envolve musculatura diafragmática, musculatura intercostal, musculatura abdominal, musculatura em diversas formas, diversos músculos, para trabalhar a ventilação. Então, esse é um outro processo fisiológico do tórax. E também circulação. Onde é que se encontram os principais vasos mais calibrosos, se não dentro do tórax? Se não a aorta aqui enorme, o próprio coração, a própria bomba. Onde é que se encontra, se não no tórax? Então, de processo fisiológico, de modo geral, no tórax a gente tem a oxigenação, a ventilação e a circulação. Pronto. Dito isso, a gente pensa logo assim, o que é que tem ali dentro do tórax que pode ser lesionado? Primeiro,
12 pares de costela. A gente tem ossos finos, relativamente finos, não é? Que são as costelas, e que elas têm uma certa complacência, né? Elas têm uma certa maleabilidade, mas uma hora o empeno vai torar. Então, assim, ela tem maleabilidade, mas não necessariamente ela vai suportar grandes trações e grandes impactos. Beleza? Ela não tem como suportar grandes trações e grandes impactos. Tá bom? Ela é feita para uma determinada tração e um determinado impacto. Então, ela vai sofrer uma lesão. 12 pares de costela, né? Sendo que 10 desses pares são fixos, né? Como a gente já lembra lá, que se ligam no externo e na costela, e 2 pares flutuantes, não é? Que são as costelas flutuantes que só se fixam na parte posterior, né? Na parte da coluna, beleza? Então, se a gente se lembra disso aí, a gente já entende o que é que pode ocasionar externamente no tórax, que pode fraturar, que pode lesionar. Internamente, aí o pau quebra e o poeirão sobe. Porque é muita coisa. É muita coisa. Se ele faz oxigenação, ventilação e ainda tem grande circulação, bebê, ferrou. O tórax é um dos principais pontos do nosso corpo onde tem órgão importante a ser irrigado, importante a manter ali a rotina dele para não ocorrer uma lesão. Então, o que é que o tórax segura lá dentro? Os pulmões, a região mediastinal, não é? A traqueia, o esôfago, os brônquios principais, o coração, os grandes vasos. Então, assim, é um catatal de coisa que é protegido pelos arcos intercostais dentro do tórax, tá certo? Então, quando um tórax recebe uma lesão, você pode pensar em vários desses processos, tá certo? Então, a gente precisa parar e raciocinar qual tipo de lesão a gente vai encontrar ali dentro, tá certo? A gente precisa entender o que é um tórax para a gente saber qual tipo de lesão a gente vai encontrar. Beleza? Geralmente o ferimento penetrante, ele tem uma transfixação, obviamente, né, vrapo, dentro da parede torácica. Essa transfixação, geralmente, ela lesa órgãos internos do tórax, esses órgãos que a gente já falou, o que favorece uma entrada rápida de ar no espaço pleural. Até porque, já que a pressão é diferente, né, a pressão atmosférica é uma e a pressão dentro do tórax é outra, se você abre um buraco diferente, a pressão vai tentar se igualar. E isso vai favorecer a entrada de ar por esse buraco. Beleza? Outra coisa importante também é que ocorre quando você lesiona essa parede, esse invólucro que é o tórax, você propicia o sangramento para dentro do espaço pleural, no espaço que é para ter ar, você coloca sangue e aí o paciente desencadeia um outro processo gravíssimo que é o hemotórax, que a gente vai discutir o passo a passo aqui dos principais processos que podem ocorrer com um paciente vítima de trauma torácico. Primeiro que se você coloca sangue lá dentro, o que é que acontece com o alvéolo lá dentro? Que ele está preparado para receber ar e recebe sangue. Ele se encharca de sangue. Pronto, então o paciente ele tem um alvéolo inútil, porque o alvéolo não vai fazer troca gasosa. Como é que ele vai fazer troca gasosa se ele está encharcado de sangue? Não é assim que ele faz troca gasosa, beleza? Então, se você encharca, você perde a função do alvéolo ali dentro. Então, é muito importante que a gente entenda que os ferimentos penetrantes, eles têm uma grande possibilidade de limitar a movimentação ventilatória do paciente, de limitar a oxigenação do paciente. Porque se ele encharca o alvéolo de sangue, o alvéolo perde a função naquele momento. Beleza? Quando a gente fala de trauma fechado, quando a gente aborda trauma fechado, trauma de tórax fechado, aí a gente pensa, né? O mecanismo geralmente é menos direto, porque quando é trauma penetrante, você tem um ponto de penetração. Um ponto. Pum, penetrou aqui, entrou por aqui. Ok, é um ponto de penetração. O trauma fechado, geralmente ele encontra mais de um ponto, ou seja, é menos direto. Ele recebe, ou ele dissipa a força pelo tórax. Mas isso significa que não há lesão? Não. Isso significa que não há lesão? Não. Há lesão, sim. É um trauma fechado. Então, quando há uma força diante da parede do tórax, essa parede do tórax vai gerar a mesma força onde? Nos órgãos internos, que podem lesioná-lo. Então, essa onda de choque pode lacerar
o tecido pulmonar e os vasos que ali possuem também ali por perto. Então, quando você dissipa a força aqui, uma energia aqui, essa energia ela passa para dentro através da caixa torácica. A caixa torácica passa para o órgão interno essa energia. Então, há a possibilidade de lesionar, proporcionando sangramento para dentro do alvéolo, impactando, inclusive, na a diminuição de oxigenação e dificuldade de ventilação ao mesmo tempo. Beleza? Então, a gente precisa pensar que existem traumas abertos, não é, traumas penetrantes e traumas fechados. Beleza? Muito bom. Agora a gente fala um pouquinho dos principais traumas que a gente pode encontrar na nossa avaliação. Qual é a avaliação que a gente faz para encontrar isso aqui? No tórax, a gente não precisa, eu vou dizer aqui, olhando para vocês, olho no olho, a gente não precisa, nem na emergência, nem no APH, a gente não precisa de exame de imagem para identificar lesões potencialmente fatais. A gente depende da nossa clínica. A clínica, mais uma vez, será soberana, beleza? Então, não se esqueçam disso. Isso não cai na vida, não. Cai toda hora. E na prova, toda hora cai. Lesões potencialmente fatais, na letra B, na avaliação do tórax que você faz, elas não precisam de exame complementar para serem identificadas e tratadas. Elas precisam de tratamento e abordagem imediata, beleza? Então, não se esqueçam disso. Beleza. A primeira lesão, que ela não é potencialmente fatal, mas ela pode reverberar em uma lesão fatal, é a fratura de costela, que é aquela fratura simples de costela, né? É a coisa mais comum de acontecer, principalmente nas quedas de moto da vida aí, o cara bate a costela, bate o peito, né? Bate aqui a região lateral, né? Que tem as costelas mais expostas, e aí faz uma fratura de costela, tá certo? É mais frequente entre a quarta e a oitava, né? Que são as mais expostas lateralmente. Só que ela tem um risco potencial, porque ela pode estar associada também às lesões esplênicas e a lesões hepáticas, lesões de fígado e lesões de baço. Por quê? Porque quando uma fratura, quando uma costela ela fratura, se ela fraturar e fissurar e ficar no lugar dela, ok. Mas se ela fraturar e ela se afundar para dentro, ferrou, cara. Se ela se afundar, ela pode perfurar o fígado, ela pode perfurar o baço, entendeu? E isso pode gerar problemas importantes, inclusive a morte do paciente, que vai sangrar até morrer. Beleza? Então é muito importante que a gente dê sim devida importância às fraturas de costela, entendeu? Principalmente as mais lateralizadas, as que estão mais próximas da região de fígado e de baço, tá certo? Então a gente precisa ficar atento a isso. As queixas mais comuns quando há uma fratura de costela é aquela dor, né? Aquela falta de ar. Só que aí eu já pulo do gato e já dou aquela puxada. O paciente que tem fratura de costela, ele tem falta de ar. Ele tem hipóxia. O que é que vocês acham? Respondam aí, por favor. O paciente que tem uma fratura de costela, ele diz que tem dor e ele tem falta de ar. Ele tem hipóxia? O que é que vocês acham? Não necessariamente. Não necessariamente um paciente que tem uma fratura de costela, ele vai ter hipóxia. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele não diminuiu a capacidade de oxigenação dele, se ele não diminuiu a capacidade de ventilação dele, ele continua lúcido, orientado, eupneico, verbalizando, sem sinal de hipóxia nenhum, ele não tem cianose, ele não tem dificuldade respiratória, ele não tem hipóxia. Pela clínica, ele não tem hipóxia. Beleza? Se ele não tem hipóxia, você precisa de oxigênio para um paciente desse? Olha aí. Olha aí. Precisa ou não precisa? Não, ele está sentindo dor. Ele tem dor ventilatório dependente. Então, ele vai se limitar basicamente a respirar mais superficial. Ele tem dor. Ele não tem hipóxia. Então, aí eu já faço o gancho, o convite, spoiler do convite, viu? É spoiler do convite. Spoiler do convite. Essa parte que eu falei agora é spoiler do convite que eu tenho para fazer para vocês. Então, presta atenção. Beleza. Muito bom. Então, esse paciente, ele vai se queixar de dor, ele vai se queixar de uma falta de ar, que não necessariamente vai ser uma falta de ar hipoxêmica. Beleza? Muito bom. Essa daí é a fratura de costela que a gente fala.
Só que tem um problema. Quando esse impacto é muito grande, o que é que acontece com a costela? Ela não fratura uma só. Ela fratura 2, 3 ou 4 costelas aí no mesmo lugar. O impacto foi ali, ó, e aí fratura várias costelas na mesma linha. Ou seja, é uma fratura adjacente, de costelas adjacentes. Então, prestem atenção. O nome desse evento traumático é tórax instável. Tórax instável. Por quê? Porque o tórax, ele tem uma capacidade de expansão, né? Ele tem uma capacidade de expansão que quando a gente inspira, ele sobe. Quando a gente expira, aí ele diminui. Só que quando tem um tórax instável, faz o contrário. Quando a gente inspira, o tórax não está aqui seguro, então ele vai afundar. Então, quando você inspira, ele afunda. Quando você expira, aí ele sobe. Isso é um tórax instável. O tórax que é gerado, né, o tórax instável, por fraturas de 2 ou mais costelas adjacentes, fraturadas em mais de um local. Então, aquela parte do tórax ali que foi fraturada, né, com várias costelas fraturadas, ela perde a capacidade de se movimentar no mesmo ritmo, digamos assim, que o resto do tórax. Enquanto eu estou expandindo e diminuindo, o lado de cá que tem uma fratura, ao invés dele expandir quando eu inspiro, ele diminui quando eu expiro. Então, isso é um tórax instável. A respiração é o que a gente chama de paradoxal, beleza? É uma respiração que não condiz com o movimento daquele momento. Tranquilo? Beleza. Ele tem força, né? Obviamente, se ele fraturou várias costelas, né? 2 ou mais costelas adjacentes em mais de um lugar, ele tem uma força suficiente para fazer uma contusão pulmonar. Aí é um problema importante que a gente precisa avaliar. Então, um tórax instável, ele pode ter feito uma contusão pulmonar. Então, aí já fica o pulo do gato para a prova. Não necessariamente uma lesão de tórax está isolada. Não necessariamente. Uma lesão de tórax, ela pode se transformar em uma lesão tóraco-abdominal, como a gente já falou, das lesões esplênicas e hepáticas derivadas de uma fratura de costela. E um tórax instável, por exemplo, ela pode também desencadear uma contusão pulmonar pela mesma pancada. Beleza? Então a gente precisa ficar atento nisso aí. Muito bom. Outra coisa importante que a gente discutiu aqui agora é a contusão pulmonar. O que é que um paciente tem? Você não tem visão de tomografia nem de ressonância para saber se o paciente tem uma contusão pulmonar numa cena de pré-hospitalar ou na emergência. Não tem como a gente avaliar isso. Não tem como a gente ver isso. Não tem como ter exame complementar. Mas a coisa que a gente já falou aqui, eu olhei no olho de vocês e avisei. A gente não precisa de exame complementar na emergência, no pré-hospitalar, para definir se aquele paciente tem uma lesão com um risco iminente de morte. Não, a gente não precisa. Pela clínica do paciente, a gente já pode abordar esse paciente. Beleza? O que é que o paciente com contusão pulmonar apresenta? Geralmente, ele tem taquipneia, ele tem ronco ou ele tem sibilo, ele tem uma retração da musculatura intercostal e uso de musculatura acessória, beleza? Outra coisa importante na contusão pulmonar, o enfisema subcutâneo. Enfisema subcutâneo é difícil demais ver. Plastibolha. Plastibolha. Se você passa por cima aqui, ó, do tórax do paciente, vai ter no subcutâneo ar. Vai ter ar no subcutâneo. E aí você vai ver aquele aspecto de plastibolha, clec, 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 clec. Surpreendente. Quando você passar a mão no enfisema subcutâneo, você nunca mais vai esquecer de como é. É uma plastibolha mesmo. Então, no atendimento pré-hospitalar, quando é que a gente suspeita de uma contusão pulmonar? Quando tem tórax instável, quando o paciente tem uma lesão, um hematoma muito grande na região do cinto de segurança. Aí você fala, rapaz, que lesão foi essa aí? Que hematoma grande é esse aí? Que edema é esse aí desse cinto de segurança? Cinto de segurança não faz edema. Faça a palpação. Aí a gente vai para o nosso bom e velho IPPA. O que é IPPA? Inspeção, palpação, percussão e ausculta, bebê. É o que você avalia no paciente no B, não é? Então, tudo que você vai encontrar inspecionando, palpando, percutindo e auscultando. Ah, professor, mas eu não sei auscultar não. E tá faltando o quê para aprender a auscultar o paciente, cara? Tá faltando o quê?
O YouTube tem 16 milhões e 855 mil aulas de ausculta. Tá faltando o quê, velho? Tempo? Tempo tem, cara. Tempo tem. Tempo tem. Não é possível, não é possível. Tem que aprender a escutar, bicho. Tem que aprender a escutar para saber o que é um sibilo, um crepto, se tem ronco, o que é que o paciente tem, beleza? Então, importante na contusão pulmonar é avaliar também a palpação nele no momento da gente encontrar o enfisema subcutâneo, beleza? Muito bom. Outra coisa importante que acontece no paciente, no B, né, na avaliação do tórax dele, são os traumas contusos de tórax e de pulmão. Quando você tem um trauma contuso de tórax e de pulmão, a gente pode chamar ele de pneumotórax simples. Pneumotórax simples é aquele que não tem hipertensão associada ainda. Então, o pneumotórax simples é aquele que não tem ainda hipertensão pulmonar associada ainda. Beleza? O pneumotórax hipertensivo já é diferente. Ele tem uma válvula unidirecional. Ele tem uma válvula de um lado para o outro, tá certo? Então, ele vai ampliar a pressão de dentro do tórax do paciente e o pulmão vai ficar, ó, travado, preso. Ele não vai conseguir expandir porque a pressão não está mais negativa. Se a pressão está entrando demais, se a pressão da atmosfera é maior e está entrando na pressão negativa do tórax, o que é que acontece com o pulmão? Ele não consegue se expandir. Se ele não consegue se expandir, ele fica lá, ó, preso, travadinho assim, ó. Pronto, o nome disso é pneumotórax hipertensivo. Aumentou a tensão em cima do pulmão, beleza? Por isso que é hipertensivo. Ele tem uma válvula unidirecional de fora para dentro, tá certo? O paciente apresenta o quê, professor, quando tem um pneumotórax hipertensivo? Dispneia, importante, hipotensão, desvio de traqueia contralateral. Como é isso? Pronto. Se eu tive, Deus, o livre do sangue de Cristo tem poder. Se eu tive uma lesão aqui e eu tenho uma válvula unidirecional para esse lado, a minha traqueia não vai desviar para lá, vai desviar para lá. Contralateral, ou seja, ó, para lá. A traqueia vai desviar para o outro lado. Por que isso? Porque a sua traqueia, ela vai, o seu pulmão que está aqui preso, que está aqui tensionado para cá, ele vai empurrar o mediastino para lá, e aí o mediastino vai fazer isso, ó, isso, para o outro lado. Então é contralateral, beleza? Contralateral. Muito bom. Então, além do desvio de traqueia contralateral, o paciente desse lado não vai ter murmúrio vesicular. Óbvio, se o pulmão está lá travado, ele não está... Você não vai escutar nada, não vai ter murmúrio vesicular desse pulmão. Beleza? Então, vai ter ausência do murmúrio vesicular, estase jugular, ou seja, ele vai ter dificuldade de retorno venoso por aqui, vai vasodilatar aqui, ó, as jugulares dele, e ele vai ter timpanismo à percussão. Ó, timpanismo. Aqui você percebe que tem um certo timpanismo, ele tem, né, um timpanismo, tá? É uma estrutura oca, beleza? Mas aí, quando ele tem um pneumotórax hipertensivo, você bate, ele tá parecendo que você tá batendo no barril. Bam, 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 bam. Muito timpânico. É o que a gente chama de hipertimpanismo à percussão. Beleza? Que trauma é esse? É trauma de tórax na PH. Aí, eu deixei escrito aí para vocês não perderem o fio da meada. Como é que a gente trata? Pronto, agora a gente fala deste evento aqui do pneumotórax hipertensivo, que dentro dos traumas de tórax que a gente já discutiu, é o primeiro que pode matar o paciente na cena. É o primeiro que a gente vai ter que identificar e tratar. Então, a gente já percebeu que nem tudo que a gente identifica na cena, a gente vai precisar tratar na cena. Uma contusão pulmonar a gente vai tratar na cena? Não. Não. Uma fratura de costela a gente vai tratar na cena? Não. No máximo que a gente vai fazer na fratura de costela é ofertar um conforto para um paciente, né? Uma medicação analgésica para o paciente. No máximo, tá certo? Se é fratura, nada de dipirona, tá certo? Se é fratura, tem que ser opioide. Então, a gente pode ofertar para esse paciente que não tem uma lesão potencialmente fatal, algo para diminuir a dor, para melhorar a ansiedade dele. Mas, quando a gente fala de dispositivos
para abordagem de sintomas, né, para situações que geram problema, que geram risco à vida desse indivíduo, o pneumotórax hipertensivo vai ser o primeiro, tá certo? Que é esse problema grande que a gente tem na emergência e que, se você não identificar rapidamente, esse paciente pode levar à parada cardiorrespiratória. Quem é liveiro de vida aí, ó, quem é do Play aí há muito tempo, já sabe, a gente discutiu lá no 5Hs e no 5Ts, que um dos Ts é exatamente o pneumotórax hipertensivo, é a tensão no tórax, que pode gerar uma parada cardiorrespiratória no paciente. Por isso que é tão importante a gente avaliar o B no trauma e descobrir se esse paciente tem um pneumotórax antes dele parar. Que aí a gente trata. Como é que a gente trata? Com descompressão imediata, tá certo? No quinto espaço intercostal, linha hemiaxilar anterior, na borda superior. Ó que bonito. Cá em cima aqui, ó. Linha hemiaxilar anterior é essa. Você vai aqui, ó, quinto espaço intercostal e, coloca. Professor, aí eu lhe pergunto. Deixa eu ver aqui. Transformou o hipertensivo em um simples. Perfeitamente. Você vai transformar o hipertensivo em um simples, tá certo? Você vai transformar ele em algo que tenha duas válvulas, uma entrando e outra saindo, para ser simples. Senão vai ter uma válvula só e aí o pulmão vai continuar lá, ó, travado, beleza? Então, como é que a gente faz? A gente faz a descompressão imediata, seguida de drenagem desse tórax. Professor, descomprimir só resolve? Não. Descompressão é uma medida de alívio. Tanto é que o nome da descompressão é toracocentese de alívio. É de alívio. Você tem entre 10 e 20 minutos, a literatura varia entre 10 e 20 minutos para você executar a drenagem desse tórax. Senão, esse paciente ele vai ter mais repercussões posteriores, tá certo? Então, por exemplo, no APH, como é que a gente faz? A gente drena na cena? Raramente. Raramente a gente precisa drenar na cena. Por quê? Porque se você está perto de uma unidade de referência, 10 minutos, 20 minutos de uma unidade de referência, nada justifica você drenar na cena. Drenagem é um procedimento extremamente invasivo, que requer uma técnica séptica, e aí você vai lá e pau, abre lá na PH, na emergência. Não tem necessidade. Se você está 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos de unidade de referência, você não precisa fazer essa abordagem tão invasiva no APH. Você vai fazer essa abordagem lá no intra-hospitalar. Então, o tratamento definitivo desse paciente, a drenagem de tórax, vai ser lá no intra-hospitalar. Enquanto o cara no pré-hospitalar, a gente pode fazer a descompressão de alívio, que vai dar tempo o paciente chegar lá com um bom conforto respiratório. Beleza? Muito bom. Este paciente de pneumotórax hipertensivo, esse paciente ele é um franco candidato a receber oxigenoterapia. Um franco candidato. Por quê? Porque só um lado do pulmão dele está funcionando. Só um pulmão dele está funcionando. Então, ele é um franco candidato a receber oxigenoterapia. Beleza? Muito bom. Outro pneumotórax muito importante do pré-hospitalar é o pneumotórax aberto, não é? É aquele que tem uma solução de continuidade, ou seja, entre o meio interno e o meio externo, a pressão é igual. A pressão intratorácica, que geralmente é menor do que a pressão atmosférica, ela está igual. Então, se você tem uma lesão muito grande entre o tórax e a atmosfera, né? Você tem uma lesão muito grande. Uma vez eu encontrei um paciente que tomou um tiro de 12 no tórax, e aí foi assim meio de lado, e aí o tiro de 12 pegou, abriu, fez um pneumotórax aberto nele, mas não pegou o pulmão e tal. Então ele continuou vivo, mas com um pneumotórax aberto sinistro. Ele não teve simplesmente condição de respirar por aquele lado. Não tem, porque não tem pressão para o pulmão funcionar. Quando esse pneumotórax aberto ele te dá condição, aí você pode implementar, né? Esse paciente com certeza vai ter hipóxia, esse cara vai ter hipóxia, tá certo? Por que ele vai ter hipóxia? Porque ele só vai ter um pulmão. Ele vai ter só um pulmão. Ele vai ter uma lesão importante e ele vai ter só um pulmão. Geralmente essa lesão é sanguinante, é importante e você não pode perder tempo na cena, tá certo? No pneumotórax aberto, o máximo que você vai fazer por esse paciente no pré-hospitalar é realizar um curativo de 3 pontas para ele. O que é um curativo de 3 pontas? É um curativo onde você vai propiciar que quando ele inspire, o curativo feche, enquanto ele inspira, ó, o curativo está aqui aberto, ó, tá aberto. Aí você inspira ele, você inspira ele, beleza? Então, ele vai funcionar como se fosse uma outra saída de ar.
Quando você inspira, ele fecha. Quando você expira, ele abre e abre como se fosse uma válvula a mais que você tenha para expelir, tá certo? Esse paciente com certeza vai precisar de drenagem de tórax. A unidade de referência é o local mais adequado para abordar esse paciente a nível cirúrgico. O pré-hospitalar não é interessante que a gente aborde só se esse paciente tiver um risco iminente de morte ali. Se ele tiver um risco iminente de morte, aí você aborda. Aí você vai ter que abordar para salvar a vida do paciente. Mas, se esse paciente suporta, se esse paciente, com um aporte de oxigenoterapia, você consegue chegar na unidade de referência com curativo de 3 pontos, é o curativo de 3 pontos que você tem que fazer e encaminhar. Tá certo? Não tem que inventar roda na emergência. Não é o momento. O paciente está ali na sua mão. É uma vida que está ali. Então, não é o momento da gente querer inventar alguma coisa. Não. Não. A gente tem locais específicos para fazer ciência. No momento do atendimento com o paciente, não é um deles. Certo? Beleza. Lembrar sempre que quando a gente for abordar o paciente, a gente vai fazer a toracocentese no quinto espaço intercostal e a drenagem também será no quinto espaço intercostal. A gente sabe que houve mudança, o ATLS ele trouxe essa mudança, né, que era cá em cima no segundo espaço intercostal e o ATLS trouxe a mudança e colocou no quinto espaço intercostal. Aí me perguntam, por que, professor, mudou? Mudou por causa da obesidade no mundo. A obesidade é tão grande no mundo, a taxa de obesidade é tão grande no mundo, que geralmente os indivíduos que eram abordados no segundo espaço não tinha como o abocate ou o gel chegar lá no pulmão, não tinha como chegar lá dentro, por causa da obesidade. No quinto espaço, já que é mais exteriorizado, né, mais próximo daqui, né, mais exteriorizado, aí conseguiu, beleza? Foi por isso que mudou. Grande Douglas falou aqui, ó, o pulmão entra em colabamento, diminuição da frequência na certa, com certeza. Ele vai ter, né? Na verdade, ele tem um aumento da frequência respiratória, da frequência ventilatória e uma diminuição da qualidade respiratória. Ele diminui a capacidade de respirar, mas ele aumenta a frequência ventilatória como um modo compensatório disso. Então, quando o paciente tem uma lesão de tórax importante, ele vai fazer taquicardia, taquipneia, mas ele não vai conseguir oxigenar adequadamente, porque só tem um pulmão funcionando, o número de alvéolos são limitados, beleza? Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. Outra coisa importante que acontece no ATH, que a gente tem que ficar atento, para isso, o hemotórax, a gente já até bateu um papo sobre ele hoje, a gente já até citou ele hoje. O hemotórax é quando há sangue na cavidade do tórax. A gente chama um hemotórax de hemotórax maciço se ele tiver mais de 1.500 ml de sangue no tórax daquele paciente no momento que a gente abordou esse paciente. Geralmente o paciente ele não vai ter condição nenhuma de ventilar por aquele lado, vai estar completamente abolido. Se chegar lá na unidade de referência e fizer um raio-x, você vai ver lá a área toda branca, ó, não vai ter pulmão. Não vai ter pulmão ali, só sangue dentro do pulmão. Tá certo? Então, esse sangue na cavidade torácica inibe completamente a troca gasosa, porque encharca todos os alvéolos, altos e baixos, e aí já foi. O hemotórax maciço é uma coisa muito importante do hemotórax maciço, é que no momento de drenar esse hemotórax maciço, a gente não vai drenar esse hemotórax todo o sangue que tiver lá. Não. A gente vai liberar uma parte dos alvéolos, a gente vai liberar uma parte dos alvéolos, até 500 ml a gente drena. Mais que isso, se a gente drenar, a gente pode estar fazendo um processo de choque hemorrágico no paciente e sanguinando esse paciente por ali. Então, a gente tenta diminuir a quantidade de sangue que a gente tira do pulmão desse paciente naquele momento, tá certo? Que esse paciente não vai ter condição de fazer reabsorção de 1.500 ml de sangue dentro de um pulmão. Então, o que é que a gente faz? A gente tira 500 para livrar alguns alvéolos, isso no APH, hein? Para livrar alguns alvéolos, tira para melhorar um pouquinho a capacidade de ventilação dele e encaminhar ele para a unidade de referência se ele tiver com risco iminente de morte na cena. Beleza? Se ele não tiver com risco iminente de morte na cena e você suspeitar de um hemotórax, fez uma punção lá de alívio e aí retornou muito sangue, você fala, opa, é um hemotórax. Se a descompressão de alívio veio o sangue, é um hemotórax, até que se prove o contrário. Se é um hemotórax e ele ainda tem capacidade de ventilação, o que é que você faz? Encaminhar esse paciente para unidade de referência o mais rápido possível, tá certo? O mais rápido possível. E aí, voltou? Voltou? Aqui está dizendo que voltou. Deu uma pausada, mas voltou. Respondam aí.
E aí, povo? Voltou ou não? Ixi, tô sem saber. Tá travando? Voltou? Voltou. Excelente. Muito bom. Então, quais são as principais causas de hemotórax? Geralmente, lesões nos vasos da base, né? Aqueles vasos extremamente calibrosos, tá certo? Deu tilt, mas voltou. É a quantidade de live, é porque tem muita live rodando aí, dá uns pauzinhos mesmo. Mas voltou legal agora, né? Show de bola. Então, ó, geralmente, quando é que há um hemotórax? É quando há uma lesão naqueles vasos da base, aqueles vasos extremamente calibrosos, quando há uma lesão no coração também, quando há um ferimento penetrante, um tiro, uma facada, geralmente pode ocasionar o hemotórax, mas também o trauma contuso, ele gera também o hemotórax, beleza? Então, a gente precisa ficar atento aos sinais que esse paciente apresenta, tá certo? Se ele tiver extremo desconforto respiratório, se suspeitar de um pneumotórax hipertensivo, faz a abordagem e esse paciente tem retorno de sangue, esse paciente tem um hemotórax, é uma circunstância um pouco mais complexa para ele, tá certo? Geralmente o paciente ele tem a clínica inteira de choque hipovolêmico, porque se ele já perdeu 1.500 de volume, ele já perdeu volume pra caramba. Então ele vai ter cianose, ele vai ter taquipneia, ele vai ter pele fria e pegajosa, ele vai ter tempo de preenchimento capilar aumentado, esse paciente vai ter murmúrio vesicular ausente. Travou de novo? Travou ou não? Conta aí. Travou ou não, povo? Nani, travou ou não? Diga aí. Bom, não, então vamos tocar o barco. Então aí foi tua internet agora, Nani. Então esse paciente ele vai ter maciez também, ó, a percussão dele, na percussão quando você fizer a percussão, vai estar lá, ó, parece que você está batendo na perna. Parece que você está batendo na perna. Vai estar completamente maciço a percussão dele. Então é importante esse achado na clínica de maciez no paciente que tem hemotórax, tá certo? O tratamento é drenagem, então não adianta fazer descompressão no paciente que tem hemotórax, tá bom? O tratamento dele vai ser drenagem e reposição volêmica limitada, obviamente, até porque se ele perde sangue, você repõe volume, aí essa discussão a gente já teve aqui, não adianta. Se você não fecha de onde está saindo, não adianta colocar, porque vai descer pelo mesmo lugar e ainda vai piorar a circunstância dele, vai quebrar a cadeia de fibrina dele, beleza? Então, o tratamento para esse paciente que tem hemotórax é drenagem torácica no quinto espaço intercostal. Tá certo? Ah, professor, mas esse paciente suporta chegar na emergência. Pronto. Se ele suporta chegar na emergência, na unidade de referência, encaminhe ele. Tá certo? Se ele não suportar chegar na emergência, se ele já estiver completamente instável ao ponto de não conseguir chegar na emergência, hipotenso, tá lá, então beleza, é a hora você vai drenar na cena. Tá certo? Vai drenar na cena, lembrando, obviamente, que a drenagem é uma abordagem de suporte avançado de vida. A drenagem propriamente dita é de responsabilidade do médico, mas você precisa saber o passo a passo inteiro, até porque você vai estar lá. Você vai estar lá, você vai ser solicitado e você também vai precisar fazer procedimentos, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha essa lógica. Outra coisa que a gente acha quando a gente está futucando o B, né, avaliando inspeção, palpação, percussão e ausculta, é a tríade de Beck lá no tamponamento cardíaco. O que é a tríade de Beck? A tríade de Beck é quando o paciente tem uma estase jugular, hipotensão arterial e abafamento de bulha. Geralmente acontece muito tríade de Beck, geralmente acontece muito tamponamento cardíaco num paciente que é vítima de facada. Facada na região aqui, ó, na região do precórdio. Opa, é fato, velho. Faz um tamponamento cardíaco, né? O saco pericárdico, ele recebe um corte e aí, ali dentro do saco, começa a se encher de sangue e aí, o coração que precisa daquele espaço para fazer sístole e diástole, ele vai ficar travado e aí ele não vai conseguir fazer sístole e diástole. Pronto. Se você encontra estase jugular, hipotensão arterial e abafamento de bulha, é a tríade de Beck. Isso é sinal de tamponamento cardíaco. Beleza? O diagnóstico geralmente é por punção de Marfan, é uma punção que a gente faz aqui na pericárdio, então o nome da punção é a pericardiocentese. Você vai fazer essa punção, aspirar. Se vier sangue dentro do saco pericárdico,
é um tamponamento cardíaco, tá certo? Então, o tratamento vai ser a pericardiocentese na janela ou janela pericárdica, mas assim, geralmente a gente não abre no pré-hospitalar, então o máximo que a gente vai poder fazer no pré-hospitalar é a pericardiocentese, que é aquela punção na região do pericárdio, na região do saco pericárdico, para tentar aspirar o sangue e diminuir essa pressão que o coração está sentindo e não está conseguindo fazer sístole e diástole. Beleza? Uma coisa também, aí já para a unidade de referência, é fazer a pericardiotomia, né? Via toracotomia, abrir o peito do cara completamente e secar, tirar o sangue de dentro do saco pericárdico, mas aí que não é uma conduta de emergência de pré-hospitalar, tá certo? É uma conduta internamente de unidade de referência de centro cirúrgico, beleza? Outras lesões possíveis, né, que a gente pode achar no B, não necessariamente a gente acha, mas pode achar no B, é, por exemplo, rotura de aorta, né, quando a aorta ela gira e lacera, rotura da árvore traqueobrônquica também pode acontecer, asfixia traumática, rotura diafragmática, quando o paciente tem uma lesão na região do diafragma e trava o diafragma dele, ele tem uma rotura, ele tem uma rotação do diafragma e aí impede que esse diafragma funcione como a musculatura mais importante do movimento ventilatório. Então, essas outras lesões, a gente também fica atento no B, porque essas outras lesões também podem ser fatais para o paciente se não forem identificadas e encaminhadas o mais rápido possível para a unidade de referência. Beleza? É extremamente importante que a gente se lembre que, isso é muito importante, se a gente identifica uma lesão no B, ou seja, se a gente identifica alguma lesão dessa que é potencialmente fatal ao paciente, né, pneumotórax, hemotórax, tal, e não encaminha ele o mais rápido possível, esse paciente vai morrer na cena. Esse paciente morre na cena. A gente já viu lá que é causa de parada, inclusive. Então, o que é que a gente faz quando a gente identifica uma lesão que não consegue tratar ela na cena? Encaminha para a unidade de referência. Então, não perca tempo na cena, fazendo 2 acessos calibrosos, correndo o ringue, esquentando, avaliando secundariamente o paciente. Não, gente, não. Paciente vítima de politrauma é um paciente que morre muito facilmente. O que você precisa fazer é encaminhar esse paciente para a unidade de referência, tá certo? Porque se você vacilar, esse paciente morre na sua mão, beleza? Dicas extremamente importantes para vocês não se esquecerem sobre o trauma torácico. Não há necessidade de exame complementar para diagnosticar as lesões potencialmente fatais. A clínica que vai te dizer. Esse cara tem uma percussão maciça, ele tem lá na toracocentese, ele tem sangue retornando. Opa, é um hemotórax até que se prove o contrário. Você está lá auscultando lá o pulmão dele, ele tem um trauma lá na região, você está auscultando, está com murmúrio vesicular ausente, abolido. Você fala, ué, se não tem murmúrio vesicular, ele não está fazendo troca, ele está dispneico, é um pneumotórax hipertensivo porque tem uma válvula unidirecional. Não tem válvula nenhuma, pô, isso aqui é um pneumotórax simples. Sacaram? Então é prestar atenção na clínica do paciente que ela vai te dizer o que esse paciente tem. Não precisa de exame complementar para diagnosticar. Se você espera o exame complementar, você vai fazer o exame complementar em um óbito, um paciente morto, porque pode não dar tempo. Pneumotórax hipertensivo mata muito fácil. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente acabou de falar, caso você detecte qualquer problema, qualquer trauma torácico que você não consiga resolver no local, o que é que a gente faz? Se a gente não resolve no local, a gente já resolveu. Encaminha para a unidade de referência imediatamente, que lá esse paciente vai ter um aporte um pouco mais adequado. A PH não é para fazer ciência na mão, com o paciente na mão, não. A gente faz ciência fora, a gente faz ciência na academia, a gente faz ciência em outro lugar. Mas com o paciente no momento do atendimento, não. Beleza? Sacaram aí? Muito bom. Agora, já que eu já falei tanto de oxigenoterapia, já falei tanto sobre o aporte de oxigênio, sobre FO2 que esse paciente precisa, que esse paciente vai precisar ou não, pronto. Tem um convite massa para fazer para vocês. Vamos tirar da cabeça essa história que oxigênio é bom para todo mundo, que é interessante que coloque O2 para todo mundo, que todo paciente que tem falta de ar precisa de oxigênio. Vamos tirar da cabeça? Vamos? Pronto. Véi, eu vejo muito profissional, cara, muito profissional, que segue aquela receitinha de bolo, que quando o paciente chega na emergência, tá com qualquer coisa, bota um catetezinho aí de O2 para conforto. Gente, o que dá o conforto é a almofada.
é almofada. O que dá conforto é ar-condicionado. Oxigênio não dá conforto, não, gente. Gente, vamos parar com isso. Oxigênio não é almofada, não, para dar conforto. A gente tem que parar de ser Maria vai com as outras, tá certo? O2, não, mas um O2zinho não faz mal, não. Gente, não é assim. Oxigênio faz mal, sim. Oxigênio, quando não tem necessidade, ele faz hiperóxia. Hiperóxia aumenta a concentração de H+. Pode gerar um problema grave no paciente. O paciente pode morrer, inclusive. Se é um paciente DPalcítico e você não sabe, você mata esse cara. Esse cara faz uma parada respiratória, beleza? Então é muito importante que a gente tenha essa noção. Mas aí tudo bem, eu confesso que quando eu me formei na faculdade, foi bem superficial, tá certo? O que eu estudei de oxigenoterapia na faculdade foi bem superficial. Eu não estudei oxigenoterapia a fundo na faculdade. Onde eu vim estudar oxigenoterapia, graças a Deus, por gostar muito da temática, estudei oxigenoterapia fora da faculdade. Fiz alguns cursos, me preparei ao longo desses 9 anos de APH, 10 anos de formado, 9 anos de APH, venho me aprimorando em oxigenoterapia de emergência. Me aprimorando. Hoje em dia, me considero muito tranquilo para discutir sobre oxigenoterapia de emergência. É por isso que eu quero te convidar agora para a gente participar de um aulão top que eu vou fazer. É um curso completo, tá certo? De oxigenoterapia na emergência. O que é que eu vou falar nesse curso? Esse curso vai ser dia 26, de hoje a um mês. Eu quero ter a oportunidade de discutir contigo tudo o que eu sei de oxigenoterapia de emergência. Então, quais são os principais dispositivos? Para que servem os dispositivos? Como esses dispositivos são instalados no paciente? Qual é a ordem lógica de você instalar os dispositivos? Qual é a clínica que o paciente te apresenta para você escolher cada dispositivo? Mais importante, qual a FiO2, a fração de inspiração de oxigênio que aquele paciente precisa naquele momento, na emergência, já que a gente não tem um agaso, já que a gente não tem um... Então, assim, como a gente pode identificar pela clínica a oxigenoterapia adequada para um paciente de emergência? É isso que eu quero discutir com vocês nessa aula. É isso que eu quero discutir. É um curso top que vai ser no dia 26/6, tá certo? Que vai ser das 18 às 22. Mas calma, se você não puder assistir o curso no dia 26/6, se você não puder, de 18 às 22, pelo menos, eu já vou avisar, que eu não vou parar 22, eu vou seguir o baile. Então, vou te mostrar todos os dispositivos de oxigenoterapia possíveis e imagináveis, eu tenho todos, eu vou te mostrar todos, tá certo? Você vai poder assistir em outro momento. Você vai ter esse curso disponível por um ano para você utilizar, observar, e aí você vai pegar o curso, vai reler, vai ver, assistir novamente. Então, assim, se você não puder no dia 26/6, dia 26, que é um mês, de 18 às 22, pelo menos, se você não quiser, você vai ter um ano para assistir esse curso posteriormente. Beleza? Um ano. Você vai ter, durante o curso, a possibilidade de tirar dúvida comigo, porque vai ser em uma plataforma específica. Vai ser uma plataforma específica onde todos participarão. É uma sala de aula virtual, bebê. Então, eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo que eu tenho. Então, assim, você vai poder tirar dúvida na hora, e aí, assim, vai ficar disponível por um ano para você assistir depois. E eu tenho um bônus show de bola. Eu peguei as 10 melhores questões de oxigenoterapia que eu já respondi na minha vida de professor de concurso. As 10 melhores questões de oxigenoterapia e gravei vídeo aula para vocês. Então, são 10 questões de oxigenoterapia que caem em concurso e residência como bônus, tá certo? E você também vai ter um acesso exclusivo a um grupo de Telegram que é específico para o curso. Vai ser um mês desse grupo de Telegram, só para tirar dúvida. E assim, você pode mandar questão de concurso, a gente vai discutir dentro desse grupo. Você vai perguntar, professor, e se eu vi aqui assim, o paciente assim, qual é a conduta aqui? Pronto, a gente vai discutir. Vou munir vocês de material de oxigenoterapia que eu tenho suficiente nesse grupo, tá certo? Então, assim, o material que eu utilizo de oxigenoterapia, eu vou te entregar tudo, beleza? Vou te entregar tudo. Esse curso ele está no valor promocional de início, de lançamento hoje. Hoje eu vou lançar esse curso. Assim que terminar aqui a live, eu vou colocar o curso no feed
e no Story. Vou colocar o arraste para cima no Story, você vai lá no Story, no arraste para cima e gera o seu boleto, você vai pagar no cartão quantas vezes você quiser. Ele está de R$ 99,99. Hoje, ele vai subir. Ele vai subir, definitivamente ele vai subir. Você pode dividir como você quiser, tá? Então, assim, outra coisa importante também, a galera que fez, é R$ 99,99 o curso hoje, tá certo? Oxigenoterapia na emergência. A gente vai discutir absolutamente tudo de oxigenoterapia na emergência. Outra coisa muito importante, quem fez o curso de doutorasca comigo já sabe como é que funciona. Eu não gosto de levar vantagem. Ou tá bom para nós dois, ou eu nem lá vou. Se você comprou o curso, não gostou, professor, eu fiz o curso, não gostei, pronto, eu vou te devolver o dinheiro. Vou te devolver. Só é mandar uma mensagem para o suporte, mandar um e-mail, né? Tem um suporte@milebrandão.com.br, pronto. Mandou uma mensagem, professor, eu quero devolver, eu quero o meu dinheiro de volta, pronto. Vou te devolver o dinheiro, não vou nem te perguntar o que foi. Não vou nem te perguntar por quê. Vou te devolver o dinheiro imediatamente. Beleza? Então, assim, não se preocupe. São 7 dias que você tem para dizer se gostou ou não e depois eu posso te devolver o dinheiro, tá certo? Se você não gostou, tá certo? Outra coisa muito importante, vagas limitadas. Muito limitadas. Por que vaga limitada? Porque é uma plataforma. Eu não consigo colocar muita gente. A gente teve o curso de doutorasca, 2 turmas completas, fechou e eu não tive mais como. Muita gente pediu depois, eu não tive mais como abrir, porque é limitado, não tem como. Dessa vez vai ser mais limitado ainda. Vai ser mais limitado ainda, porque as vagas são extremamente limitadas, beleza? Então, se você tiver interesse no curso de oxigenoterapia de emergência, de oxigenoterapia no atendimento pré-hospitalar, vem, faz a sua inscrição, tá certo? Vamos sair desse efeito manada de achar que a oxigenoterapia é bom para todo mundo, ou que não é bom para ninguém, ou quando o cara vai lá, prescreve, o paciente tá eupneico, o cara vai lá, prescreve uma máscara não reinalante a 15 litros por minuto, 100% de FO2, você coloca no rosto do paciente porque você não sabe o que é que tá fazendo ali. E isso é extremamente crítico. É muito importante que a gente saia desse efeito manada, desse efeito Maria vai com as outras, de não entender o que você está fazendo. Oxigênio é medicamento, você precisa saber o que é que você está fazendo, os benefícios e os malefícios daquela droga. Beleza? Então, se você quiser se inscrever, é só, depois que concluirmos a live aqui, ir lá nos meus stories, que só é arrastar para cima, que vai estar, ó, carimbado lá, poucas vagas, tá certo? Vou colocar no feed também, então muito provavelmente as vagas vão se encerrar rapidamente aí, muito provavelmente é assim que funciona, assim que acontece, graças a Deus, a galera me dá um feedback super bacana quando a gente discute sobre jogos, sobre os cursos da gente, tá bom? Então, era esse convite que eu tinha para fazer para vocês. O único detalhe desse curso, a diferença do outro, é o seguinte, esse daqui você vai fazer o pagamento e vai mandar para o suporte. Vai mandar para o e-mail do suporte, suporte@milebrandão.com.br. Você vai mandar o comprovante para esse suporte e ele vai te colocar no link lá no canal do Telegram. Se você quiser, pode mandar para mim também o comprovante, que aí eu mando para o suporte manda para mim. Manda você para o grupo do Telegram e você já vai participar, eu já vou te colocar já vou mandar coisa para você hoje, se você quiser, tá certo? Eu já te mando o material que eu tenho hoje. Vou virar a câmera para a gente fazer a nossa selfie. Marquem o prof, gente, marquem o prof, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tem direito a certificado? Tem direito a certificado, com certeza. Com certeza tem direito a certificado, tá certo? Com certeza tem. E o direito a certificado? Com certeza tem, tá certo? Vou virar a câmera. Grande beijo. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês, tá certo? Espero vocês lá no curso, hein? De oxigenoterapia na emergência. Beijão.